Pensão por morte dos servidores públicos que tenham ingressado antes do regime de previdência complementar. Artigo 8º. A pensão por morte concedida aos dependentes de servidor público que tenham ingressado em cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios anteriormente à instituição do regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição e de servidor que não tenha realizado a opção de que trata. O parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição, conforme o caso, será disciplinada pelo disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a... Inciso 1º. Na hipótese de óbito do aposentado, as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor público falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a esse limite. Inciso 2º. Na hipótese de óbito de servidor público em atividade, as cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos a que o servidor público teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, exceto na hipótese de o óbito ter sido decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, situação em que corresponderão a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo, observado o disposto no parágrafo 10 do artigo 3º, e, em qualquer hipótese, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite. Inciso 3º. As cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Inciso 4º. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda da qualidade de dependente, o rol de dependentes, a sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos para o regime geral de previdência social. Parágrafo 2º. As pensões concedidas nos termos do disposto neste artigo serão reajustadas nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que tenha ingressado após a instituição do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos parágrafo 14, parágrafo 15 e parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição, hipótese em que a pensão observará o disposto no parágrafo 8º do artigo 12. Direito adquirido. Artigo 9º. A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos dependentes de servidor público falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de promulgação desta emenda à Constituição, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 2º. O limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social somente será aplicado a aposentadorias concedidas aos servidores públicos que tenham ingressado ou vierem a ingressar no serviço público posteriormente à instituição de regime de previdência complementar ou que tenham ingressado anteriormente e tenham exercido a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. Parágrafo 3º. O servidor público que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na linha A do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, na redação vigente até a data de promulgação desta emenda à Constituição, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da emenda constitucional número 41,
de 2003, ou no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 4º. Lei do respectivo ente federativo poderá estabelecer critérios para o pagamento do abono de permanência a que se refere o parágrafo 3º,